Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse programa Espiritismo Fácil, e hoje a gente vai falar sobre o tema aborto. Qual que é a visão espírita referente a esse tema, que é tão sensível e tão importante a gente abordar e falar sobre ele. Antes de a gente começar a falar, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender sobre a questão, sobre esse tema. Qual é a visão do Espiritismo sobre o aborto? Vamos lá. A primeira coisa de fazer, a gente vai usar então a doutrina espírita para poder responder isso aí. A questão 358 fala o seguinte: Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Ou seja, desde o começo da gestação até o seu final da gestação. E que os espíritos respondem? No livro dos Espíritos: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede, por isso, né, que impede a alma de passar pelas provas que lhe serviria de instrumento o corpo que seria o que estava sendo formado. Ou seja, então sempre que haverá então uma transgressão, toda vez que a pessoa fizer o aborto, independente do período da gestação da mãe, seja no início, seja no final, não importa. Para as leis de Deus, o aborto ele é uma transgressão às leis de Deus. Então, isso é uma forma de você estar indo de encontro, ou seja, está se chocando com a lei divina, né? Aí, mais adiante, no Livro dos Espíritos, fala o seguinte, na questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Do homem aqui engloba, né, o ser humano, né? Aí respondem os espíritos: o de viver, ou seja, o meu direito natural do ser humano é o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Ou seja, todo ser humano, né, todo o espírito que estiver reencarnando ou que estiver reencarnado tem direito à vida. Ninguém pode cessar essa vida. Ninguém tem o direito de findar essa vida, seja por qualquer motivo que seja, né? É importante a gente entender isso aí. Quando a gente, então, comete a ação, a prática do aborto, quais consequências que trazem ao espírito da mãe? E quais consequências que traz o espírito do filho, que está ali reencarnando? Então, vamos começar pelo filho, né? No livro dos Espíritos, fala-se na pergunta 357 o seguinte: que consequências tem para o espírito o aborto? E a resposta é uma existência nulificada que ele terá que recomeçar. Ou seja, todo aquele tempo de planejamento, todo aquele tempo, né, que a gente viu lá no programa sobre como acontece a reencarnação, se quiser acessar, tem um card aqui em cima, pode acessar esse programa para você entender como é que é o processo da reencarnação, né, como que acontece a fermentação, como que acontece ali a ligação do espírito ao óvulo, né, ao espermatozoide, desculpa. Então, quando há todo aquele processo de programação do espírito poder passar por uma vida, poder então resgatar seus débitos passados, poder então evoluir seu perispírito, na sua jornada evolutiva, todo esse processo ele é nulificado, ele é cancelado, ele é nulo. Por quê? Porque a mãe ou o pai decidiram que tem que abortar. E a mãe, conivente, né, vai ali aceitar fazer o aborto, né? Então, e qual que é a consequência, né? Então, para essa mãe que faz então o aborto ali. A consequência para a mãe, ela é então, muitas vezes, nesta vida ou na próxima vida, ter dificuldades de engravidar, ter problemas, enfermidades na área da sexualidade, na área dos órgãos reprodutor. E também, algumas vezes, né, a mãe, por se sentir-se muito culpada pelo ato que fez ou arrependida, pode passar por alguns distúrbios, né, mais leves ou mais graves na questão da sua questão psicológica. Outras vezes, né, pode causar aí, uma doença, uma enfermidade que vai trazer, então, dificuldades para essa mãe ter um sistema reprodutor
né, os órgãos aí genitais mais saudáveis. Então, temos aí o câncer, temos aí a metralgia, né? Temos aí as tumorações, né? E outras questões ligadas aí aos órgãos femininos, que podem causar, então, essa perturbação, esse desequilíbrio, né, nesses campos, nessas regiões, através do pensamento da culpa, através da ação que a mãe cometeu em realizar a prática do aborto. Então, muitas vezes, né, esse espírito, quando ele vai, então, ele é abortado, o que acontece com ele? Ele, muitas vezes, se revolta, porque perdeu a oportunidade ali de reencarnar, de experimentar e reparar os seus erros do passado. Então, muitas vezes, ele se revolta e cria, então, um processo de obsessão ferrenha com a mãe e muitas vezes pode causar ali uma perturbação, né, que vai prejudicar tanto o espírito que foi abortado, que se encontra, né, algumas vezes perturbado, e vai perturbar, então, a mãe ali que foi a sua algoz, foi seu algoz, né, então criou todo esse embaraço, esse problema, trazendo essa consequência de obsessão para a mãe. E temos também no livro Vida e Sexo, Emmanuel falando o seguinte: admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores da moléstia da etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Olha só o que Emmanuel traz nessa abordagem. Vou ler de novo. Admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Foi o que nós acabamos de falar. Questões psicológicas, questões de enfermidade, né? Trazem, então, como consequência, como algumas das consequências, né, do aborto. E temos também, no livro Região dos Espíritos, minha irmã foi o seguinte: o aborto é um crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade nem braços robustos com que se confie aos movimentos de reação. Ou seja, como o bebê ele está em processo de gestação, ele não tem ali condições de se defender, não tem condições de expressar ali a sua forma de querer, reagir àquela agressão. Você já assistiu um aborto? Você apoia o aborto e não assistiu uma cirurgia de aborto, recomendo que você assista para você ver se você ainda concorda com essa prática ou não. Porque, como falamos no início, né, o aborto ele ele vai de encontro, né, às leis divinas. Porque, como falamos na questão 880, o livro dos Espíritos fala o seguinte, que o primeiro direito de qualquer pessoa é o direito de viver. Então, ninguém tem o direito de terminar, de cessar uma vida sem que a lei divina, né, esteja ali presente, né? Então, infelizmente, muitas pessoas utilizam a prática do aborto como uma forma de poder ali continuar a sua forma de expandir, de expressar essa sexualidade de forma desenfreada e desequilibrada. O sexo é um ato divino, mas as pessoas animalizadas, primitivas como estão no mundo de hoje, parece um pouco de Sodoma e Gomorra, acabamos aí pervertendo o sexo, acabamos utilizando o sexo para fins não divinos, para fins mais primitivos, mais da carne, mais da sensualidade e do desejar, do querer, aquele sentimento que vai ali causar alguma expressão de felicidade, ou melhor dizendo, de alegria temporária. Então, infelizmente, muitos de nós, né, têm uma posição equivocada referente ao aborto e acaba apoiando essa atitude. O cristão, acredito eu, que todas as religiões cristãs, pelo que eu pude estudar, pelo que eu pude entender, todas as religiões cristãs são contra o aborto. Por quê? Porque Deus, ele é Deus de vida, não é Deus de morte. É um Deus que dá ali as condições de todos nós repararmos e vivemos aqui na Terra. Então, jamais Deus
iria concordar em retirar a vida de alguém. Um exemplo muito prático, né, que nós podemos utilizar, não é um caso de aborto, mas uma caso de poder cessar a vida de alguém, naquele caso que Jesus estava ali, né, agachado, desenhando ou escrevendo na terra, e chegaram até ele vários, né, vários fariseus e da população, trazendo uma mulher adúltera. E perguntava a Jesus: Jesus, a lei de Moisés manda que nós apedrejemos a adúltera. Aí Jesus falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, se Jesus e se Deus fosse a favor de retirar a vida da pessoa, que a pessoa cometeu algum erro, algum equívoco no passado ou no presente, então Jesus falaria: não, pode apedrejar que Deus concorda. Não, pelo contrário, Deus não concorda que ninguém tire a vida de ninguém. Então, o aborto é uma questão que nós precisamos ter muita, muita reflexão. E o aborto ele não pode ser feito em ocasião alguma, momento algum deve ser feito. Né? Tem uma pergunta que eu me esqueci no livro dos Espíritos que fala que há somente um aborto que é compreensível, que é que pode ser feito quando a, a quando a mãe está com risco de vida. Quando a mãe está com risco de vida, é essencial, ou seja, é preferível que se preserve a vida da mãe para que o filho possa depois futuramente voltar naquela mãe, né? Voltar naquela família, na próxima gravidez, na próxima oportunidade que o espírito puder ali poder fazer a sua reencarnação novamente. Então, ou seja, o único aborto aceitável é quando a mãe corre risco de vida. Esse sim é aceitável. Então, em qualquer outro caso, independente do caso que seja, o aborto ele não deve ser realizado. Porque muitas vezes o espírito que está encarnando aquela família, ele tem algum débito, ele tem uma questão familiar, uma questão do passado que ele precisa ali resgatar naquela família, com aquelas pessoas que estão ali, que vão ser os seus pais, suas mães, seus irmãos. Então tem alguma coisa que a gente não sabe, mas Deus, a lei de Deus é tão perfeita que ele coloca as pessoas no lugar certo, na hora certa. Então, ninguém tem que ir de encontro à lei divina. Ninguém tem que ir ali é, dar uma de Deus, né, querer dar uma de Deus, e falar, não, aqui você não nasce. Então, precisamos ter esse discernimento, precisamos preservar a vida, preservar a nossa vida também, porque nós, tendo um pensamento voltado para o bem, tendo um pensamento voltado para a vida, nós vamos entender, então, que Jesus, que Deus é vida, que Deus é amor. Amar sempre, em todas as ocasiões, sem ver a quem. Então, precisamos ter esse discernimento. E, para finalizar, eu gostaria que você, então, entendesse, quiser entender um pouco mais sobre esse tema, eu tenho um livro gratuito, um PDF gratuito, de poucas páginas, falando a visão da doutrina espírita sobre isso. Ali, a gente coloca, então, algumas passagens das obras de André Luiz, de Emmanuel, né, umas passagens de outros autores do livro dos Espíritos, do Evangelho e outras obras também da literatura espírita, abordando ou por que não se deve fazer o aborto, por que não se deve praticar o aborto. Então, o Espiritismo ele é contra o aborto. O Espiritismo ele é bem enfático e bem objetivo nessa questão. Certo, pessoal? Se você quer baixar, então, deixa aqui na descrição o link para você baixar, acessar meu site. Lá no meu site, para você acessar meu site, no canto esquerdo, canto direito para baixo, vai ter, então, duas obras. A questão dos suicidas, e logo abaixo dessa obra vai ter, então, o livro falando sobre aborto. Se quiser baixar, é gratuito, fique tranquilo, pode baixar lá. Certo, pessoal? Espero ter gostado desse vídeo. Peço para você que se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe. É muito importante que você compartilhe para que mais pessoas possam vir aqui conhecer os programas e também conhecer nosso canal e poder acessar e entender por que o Espiritismo defende a vida contra a prática do aborto, né? Vejo você para o próximo programa. Até mais.